Olá, meu amigo. Eu estou aqui para falar com você sobre o tema que a gente sempre conversa, que é sobre o reino de Deus. E essa semana eu postei vários quizzes, e até em inglês, português e espanhol, mas eu quero falar com você justamente sobre a resposta para cada uma daquelas perguntas e a partir dessa conversa você vai conseguir entender um pouco mais a respeito de reino e principalmente sobre o reino de Deus, o que vai levar a tua fé, o que vai levar o teu entendimento de conhecimento bíblico para uma outra atmosfera. Nós sempre trabalhamos com a perspectiva de reino, com a mensagem de Mateus 6:33, que é: buscar em primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, nós sabemos que essa foi uma declaração de Jesus no Sermão do Monte, e ele trouxe de volta o reino, porque ele começou o seu ministério justamente com essa declaração: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Nós sabemos que Deus tem um plano, ele não tinha um plano de estabelecer o seu reino aqui na terra. Esse plano ainda permanece, que é que quando em Gênesis 1:26 ele criou o homem e deu autoridade ao homem sobre a terra. Ele deu autoridade, ele deu governo ao homem. Então, por conta disso, que essa perspectiva de reino é muito importante para que nós possamos estudar a Bíblia e conhecer um pouco mais. E isso com certeza vai ajudar, vai cooperar no nosso desenvolvimento diário, da nossa vida, do nosso propósito, entre inúmeras coisas. Então, quando nós falamos de reino, nós estamos falando sobre caráter. O reino sempre expressa o caráter do seu rei. Um reino, uma nação, sempre vai expressar o caráter daquele governante que está na frente da nação. Isso é muito importante você pensar. Então, quando nós falamos do reino dos céus, o reino dos céus expressa o caráter de quem? Ninguém menos que Deus. É muito importante você pensar dessa forma. E o reino representa a vontade do rei. Então, a maneira que o reino se manifesta, as coisas que acontecem dentro do reino, a riqueza do reino, inúmeras coisas, elas estão representando e apontando para a vontade do seu rei. Olha que interessante. E quando você pensa a respeito de um rei, é muito bacana porque nós conhecemos, da maneira que nós conhecemos os reinos que nós estudamos na história, nós sempre lembramos de que um rei, ele só pode ser rei depois que o seu pai morreu, né? Uma vez que o seu pai esteja morto, ele assume o lugar do seu pai, né? A menos que haja traição, enfim, inúmeras outras circunstâncias, mas elas não são circunstâncias normais. Então, uma circunstância normal é: o rei pai morreu e o rei filho, o primogênito, provavelmente assume o reinado. E o Senhor, quando estabeleceu a criação do homem, ele fala, ele até cita Jesus, a Bíblia cita Jesus como o rei dos reis. Então, ele está falando de que reis, no plural? Seríamos nós, seres humanos, que estaríamos governando a terra, reinando sobre áreas da vida, com relação a propósito, enfim, inúmeras coisas que nós poderíamos fazer. Então, como que nós podemos ser rei? Essa é uma da maneira. Não precisa ter o pai morto. No caso, o nosso pai está vivo. Nosso Deus, nosso grande rei, está vivo. Quando você pensa assim, eu vou dar um exemplo para você. Nós, por exemplo, brasileiros, o nosso país colonizador foi Portugal. Portugal tinha o seu rei e enviou Pedro Álvares Cabral para cá. Quando ele encontrou o Brasil, ele começou a reinar aqui sobre o Brasil. Ele dominou, colonizou e começou a reinar sobre o Brasil. Então ele era rei, mas o seu pai ainda estava vivo. Olha que interessante essa perspectiva. De outra forma, também nós conhecemos embaixadores, que são enviados de uma nação ou de um reino que representam a sua nação, que representam o seu rei. E esses embaixadores, por onde eles andam, eles carregam todo o país consigo. A sua palavra tem força de lei, a sua palavra é uma palavra poderosa porque ele está representando aquela nação. Pense sobre isso. E quando nós vemos na oração do Pai Nosso, também no capítulo 6 de Mateus, Jesus Cristo falando: venha a nós o teu reino. Olha que interessante, essa não é uma declaração religiosa como nós a tornamos, mas era uma declaração político-legal, porque Jesus estava dizendo: venha o reino do céu aqui na terra. O que é isso? Ele está dizendo que o governo, as leis, as coisas morais, as coisas civis,
viessem a se manifestar aqui na terra como ela é lá no céu, porque ela é perfeita. Senhor Jesus sabia disso e estava nos ensinando que nós esperássemos o perfeito do céu aqui na terra. Isso se manifeste através de quem? Das pessoas que fizessem essa oração e estivessem dispostas a trabalhar em prol disso. Quando nós vemos também na oração do Pai Nosso, aparece sobre a justiça. Tá? Quando nós vemos no capítulo 6, no versículo 33, Jesus dizendo: venha, busquem primeiro o reino dos céus e a sua justiça. A justiça de Deus está falando, como muitos pensam, não só como muitos pensam, está falando sobre vingança, sobre o dia que o Senhor vai cobrar, mas justiça fala da reta posição diante de. Então, no caso, a reta posição diante de Deus. Deus espera algo de mim e de você. E quando nós estamos adequadamente alinhados a isso, então nós estamos na reta posição diante do Rei. Nós podemos alcançar o seu favor, nós podemos alcançar os benefícios. Quando eu estou alinhado à lei do meu governo, ou à lei desse Rei, por assim dizer, eu estou pronto tanto para exercer responsabilidades, ou por eu já exercer essas responsabilidades, eu estou alinhando-me à reta justiça, quanto eu estou pronto, eu estou alinhado para receber benefícios. Pense a respeito disso. Por conta de um rei, ele ser o governante, o dominante, a sua palavra, ela é poderosa e ela tem peso de lei. Quando nós vemos a palavra de Deus, em contraste, ele é o Criador. Ele é o Senhor soberano sobre a terra. Embora ele esteja no céu, ele é o Senhor por direito de criação da terra. Por isso, a sua palavra não deve ser questionada. Ela deve ser buscada, entendida, para que possamos executá-la da maneira com que a palavra de Deus está nos dizendo. Como nós falamos bastante sobre reino, é importante nós entendermos. Um reino não tem membro. Um reino tem cidadão. E o que o Senhor Jesus Cristo disse para Nicodemos? Para você entrar no reino dos céus, você precisa nascer de novo. Ele não falou que você precisava, que Nicodemos precisava se tornar membro de algum tipo de religião, até porque ele já era membro de uma determinada religião. Mas Jesus Cristo falou para ele, não é sobre isso, é sobre ser um cidadão do reino do céu. E olha que interessante, nós como cidadãos do céu, nós podemos ter acesso ao grande governante. E nós acessamos ele, na sua presença nós levamos presentes. E quando nós presenteamos o rei, não em forma de barganha, mas com um coração grato por aquilo que ele tem entregue nas nossas vidas, aquilo que ele tem disponibilizado no seu reino, os recursos do reino que estão disponíveis e nós pudermos acessar esses recursos com um coração grato, nós estamos colocando uma certa pressão. Por quê? Porque ao presentear um rei, lembrando que a linguagem aos reis é sempre o melhor, ele se sente desafiado a mostrar a sua glória e ele sempre vai retribuir com mais. E não tem como vencer um rei. E como nós estamos falando sobre o reino do céu, pode alguém vencer o Rei dos Reis? O Senhor, o nosso Deus? Então, sempre que você leva algo diante do Senhor, eu não estou dizendo que é no outro dia, mas com certeza, se foi com o coração limpo, com o coração grato, ele vai retribuir, porque ninguém coloca pressão no reino, no Senhor em seu reino. Veja a passagem de 2 Crônicas, capítulo 9, que fala da visita da rainha de Sabá ao rei Salomão. Ela veio com muitos presentes, mas ela saiu com muito mais do que ela havia dado. Fique com essa mensagem e pense mais a respeito do reino dos céus a partir de agora. Um grande abraço.